Deus seja louvado. Eu, Robinho, da cidade de São Paulo, da região de Guaianazes, estou feliz por mais um testemunho que Deus põe dentro do nosso coração para estar gravando. E a alegria de servir a Deus está dentro do coração do homem que ama o céu. Porque uma das maiores misérias dessa vida é o homem ficar sem a presença de Deus. Acredito que uma das maiores misérias da vida é o homem e a mulher que sentiu a presença de Deus e hoje não sente mais. O homem que pregou e hoje não prega mais. O homem que visitou e hoje precisa ser visitado. O homem que estendeu a mão e hoje precisa que estenda a mão para ele. Sinto eu da parte de Deus de compartilhar um testemunho que o Senhor fez ainda na minha infância. Quem estiver na comunhão, escuta com bastante comunhão. Se você estiver viajando dentro do teu carro, numa viagem longa, coloque esse testemunho na comunhão. E se você escutar na comunhão, a glória de Deus vai te visitar dentro do carro. A virtude do Espírito Santo vai te visitar tanto que você vai ter que parar o teu carro, encostar, aleluia Jesus, de tanta glória que vai te visitar. Porque quando algo é gravado na comunhão, com o intuito de sentir o céu, muita obra acontece. Somos prova viva de muito milagre que Deus fez através de testemunho que gravamos. Sinto eu de compartilhar uma obra que Deus fez ainda na minha infância, quando era menino, nascido e criado de pais crentes, fraco, errante, mas ama o céu de toda a minha alma. Não importa, irmã, se você é forte, se você se sente fraca, forte. Porque Paulo disse, quando eu penso que estou forte, aí que eu estou, aleluia, aí que eu estou fraco. E quando eu penso que estou fraco, aí que eu estou forte. E um dia dentro da minha casa, numa comunhão santa, ainda infância, nasci num lar muito humilde, muito simples, e dentro de um condomínio onde eu morava, tinha um menino por nome de Juca, e todo final de ano as criançadas ganhavam presente. E quando chegou a minha vez, todo mundo apresentando os seus presentes de final de ano. E quando chegou na minha vez, eu não tinha nenhum presente. E muitos chegaram em mim e disseram, Robinho, cadê o teu presente? A lágrima rolou no meu rosto, pois eu não tinha ganhado nada, e disfarcei com a conversa. Falei assim, por certo, a minha mãe ainda vai comprar o meu presente. Eu agradeço a Deus que angústia me visitou. E tinha um menino que ganhou um presente, um carrinho de controle remoto, que levantava as portinhas e que acendia a luzinha. E naquele tempo, irmão, um carrinho que acendia a luzinha, os farolzinhos, levantava as portinhas, era muito bonito. E meus olhos se alegrou com aquele carrinho. E dentro da humildade, cheguei dentro de casa triste, e conversei com a minha mãe. Falei, mãe, eu queria um carrinho de controle remoto que levanta as portinhas e que acende a luzinha. Que bonito esse carrinho, mãe. Será que Deus pode preparar para mim?
quando disse essas palavras, ela disse: filha, a mãe não tem condição de te dar esse carrinho. Mas ora a Deus, poderoso é Deus de preparar. Entrei dentro do meu quarto, ainda criança, irmão, na idade de 5 para 6 anos. Não sabia falar com esse Deus ainda maravilhoso. Mas desde criança minha mãe sempre ensinou a orar. E disse: papai do céu, prepara um carrinho para mim de controle remoto, que levanta as portinhas e que acende a luzinha. E eu me lembro, voltando um pouquinho mais atrás, que tinha um desejo de ser selado com a promessa. E muitas das vezes imitava a linguagem do meu cooperador. Minha comum é no Jardim Nazaré, antigamente, era nascido e criado lá. E meu cooperador, irmão, na época, um grande homem de Deus. Eu imitava muito a tua linguagem. E um dia minha mãe disse: não pode ficar imitando a linguagem do irmão, isso não é certo. Eu falei: mãe, o dia que o Senhor me selar com a promessa, eu paro de imitar a linguagem do meu cooperador. E quando eu dobrei o joelho, eu fiz uma oração dessa forma: papai do céu, eu tenho 2 desejos. Um desejo de ser selado com a promessa e um carrinho de controle remoto, que levanta as portinhas e que acende a luzinha. Levantei da oração, já cansado, sem força, dobrei o joelho pela última vez, já com lágrima nos olhos, e diz: papai do céu, prepara um carrinho de controle remoto para mim, que levanta as portinhas e que acende a luzinha e me sela com a promessa. E quando levantei, irmão, aleluia, eu tinha falado com meu pai também disse que não tinha condição e nem minha mãe. E a tristeza me visitou. E minha mãe disse: uns irmãos vai vir nos visitar do Jardim Nazaré e de São Mateus. Quem sabe Deus não põe no coração dos irmãos. Falei: amém, irmã. Falei: amém, mãe. Quando chegou os irmãos, eu já olhava para a mão deles na simplicidade de criança. E dizia: por certo, alguém trouxe o meu carrinho, eu creio, mas saudei todos, ninguém tinha trazido o carrinho. E quando foi na oração, que eles abriram a oração no nome do Senhor Jesus, eu lembro como se fosse hoje, irmão. Um dos homens de Deus que estava dentro ajoelhou no meu tamanho, irmão. Me lembro ainda como se fosse hoje. Aquele servo de Deus colocou as 2 mãos no meu ombro e disse: menino, hoje você fez uma oração para mim, te diz o Senhor. E você me pediu um carrinho de controle remoto que levanta as portinhas, que acende a luzinha. E a tua oração chegou até o trono da misericórdia de Deus e eu escutei. E Deus manda te pregar, eu vou te preparar um carrinho. Mas antes do carrinho, Deus vai te dar um presente aqui. Tem uma bola de fogo na minha mão e eu vou pôr na tua mão. Ele mandou estender a mão, eu estendi minha mão. Aleluia, pega essa bola de fogo e eleva a tua cabeça por fé. Aleluia, quando eu levei, irmão, aquela bola de fogo até a minha cabeça, Deus me batizou com a promessa do Espírito Santo. Aleluia, com evidência de novas línguas. Santo Deus. A linguagem bailou na minha boca e a lágrima escorria no meu rosto. Quando foi no fim de semana, nós fomos congregar. Como testifiquei para os irmãos, minha comum é no Jardim Nazaré. Ainda criança, corria pelo corredor, passava debaixo dos bancos. E quando eu estava correndo pelo corredor, eu dei uma volta, dei 2 voltas. Na segunda volta,
O cooperador me segurou e disse: filho, senta do ladinho aqui, escuta a palavra. E sentei do ladinho do cooperador. E Deus mandava uma palavra, irmão. Aleluia, e Deus visitava a igreja. Era criança, não lembrava da palavra. Quando acabou o culto, um homem de Deus me saudou com a paz de Deus. Eu disse amém. Ele disse assim: menino, onde está tua mãe? Eu falei: irmão, vamos até minha mãe. Cheguei na minha mãe. Ele olhou para minha mãe e disse: a paz de Deus, irmã, tudo bem? Qual o teu nome? Eu sou a irmã Maria. Irmã, queria te contar uma coisa. Deus me deu uma revelação nessa noite e me deitei para dormir. E Deus me deu uma revelação de uma criança que corria num corredor de uma igreja. E alguém falava comigo: esse menino, aleluia, vai estar congregado hoje no Jardim Nazaré. Ele vai estar correndo pelo corredor. E quando você vê o menino correndo no corredor, você vai, aleluia, dentro de uma loja de brinquedo. Você vai comprar um carrinho de controle remoto que levanta as portinhas e que acende a luzinha. Vai colocar dentro da sacola e vai congregar no Nazaré. E quando você entrar dentro do Nazaré, vai estar uma criança correndo: é o meu filho. Ele fez uma oração e chegou até o céu. E quando eu vi o teu filho correndo no corredor, Deus me visitou e falou: tá aí o menino que é para você entregar o carrinho. Ali, quando ele entregou a sacola, comecei a chorar. A virtude me visitou. Cheguei na minha casa. Deus cumpriu o desejo do meu coração. Porque o desejo de Deus é que o homem de Deus se alegra. E hoje eu estou glorificando a Deus por essa obra maravilhosa. Se você tem um desejo dentro do teu coração, se for bom aos olhos de Deus, Deus cumpre. Aleluia, Jesus, porque o Senhor anunciou. Aleluia, bendito seja Deus. O que pedires em meu nome, eu vos concederei. Então, encerro esse testemunho que Deus pôs no coração. E quem escuta, escuta na comunhão. Quando foi dito no início, se você está viajando, ou se você está dentro do teu quarto, ou se você está numa angústia de morte, e o inferno dizendo: você perdeu o teu tempo, os teus sonhos não serão realizados, teu desejo também não. Guarda essa obra no teu coração, que o que é teu virá na tua mão.